Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe também nas demais redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Nesta semana temos visto aqui no Minutos que Transformam um panorama do livro de Daniel. Se você quiser ter com detalhes as informações deste belíssimo livro, eu te convido a acompanhar a nossa série de sermões Daniel, Integridade diante do Senhor da História. Nós já vimos até o capítulo de número 9 e hoje veremos o capítulo de número 10. No capítulo 10, após quase 3 anos depois que Daniel havia recebido aquela revelação descrita no capítulo 9, nós temos o povo já com autorização para retornar para Jerusalém. Ciro já havia editado decreto permitindo que o povo retornasse aos poucos para Jerusalém, permitindo que a cidade fosse reconstruída. Era motivo para grande alegria. No entanto, Daniel começa o capítulo 10 chorando. O choro de Daniel e esse jejum tão conhecido, tão famoso que ele vai seguir durante 3 semanas, justifica-se porque parte do povo, mesmo tendo autorização para voltar para Jerusalém, preferiram ficar. Estavam tão envolvidos, tão encantados com tudo que a Babilônia e a Pérsia tinham a oferecer, que deixaram de lado a Terra Santa. Outra parte, aqueles que foram, mesmo chegando em Jerusalém, com a liberação para reconstruir, e deveriam estar motivados para isso, estavam muito mais preocupados em refazer sua vida, sua casa, seus campos, do que cuidar das coisas do Senhor. Quando Daniel olha para esse cenário, daqueles que querem ficar, daqueles que vão, mas não têm envolvimento com as coisas de Deus, Daniel chora, lamenta. Durante 3 semanas ele vai jejuar, clamando ao Senhor pelo seu povo, pela situação da sua nação. Algo belíssimo vai acontecer. Daniel terá a visão do próprio Cristo. O próprio Cristo aparece a ele. Alguns vão discordar desta questão se é Cristo ou um outro anjo que aparece. No entanto, me parece ser muito clara a forma como Daniel descreve no capítulo 10 a figura deste filho de homem, deste que tem a imagem de homem, com aquela que foi registrada por João em Apocalipse, capítulo 1. Parece-me então que da mesma forma gloriosa que Cristo aparece para João, também é relatado aqui em Daniel, o que me faz ter a certeza de que o texto aqui de Daniel 10, primeiramente aparece a ele em visão a pessoa do próprio Cristo, numa espécie de teofania, onde a segunda pessoa da Trindade vem comunicar e trazer consolo a ele. Ele tem essa visão extraordinária e agora sim, a partir do verso 10, um anjo vai aparecer. Este anjo diz ter uma mensagem e que foi impedido pelo príncipe da Pérsia, por isso que esta mensagem não chegou antes a Daniel. No entanto, ele vai dizer que Miguel, o anjo do Senhor, o forte anjo do Senhor, veio e resolveu a questão com o príncipe da Pérsia, uma ideia de batalha espiritual, permitindo então que esta mensagem de consolo chegasse até Daniel. Muitos vão se basear aqui para dizer que existe nesta ideia de batalha espiritual, demônios territoriais e tudo mais, e vão tomar como base esse texto. No entanto, irmãos, é claro que o texto nos fala de uma ideia de resistência, de um campo, de um mundo espiritual, de um mundo invisível que nós não conseguimos enxergar. Daí a fazer uma série de teorias sobre como se dão essas batalhas no mundo espiritual, penso eu que é um tanto quanto temerário. Aparece-nos aqui uma resistência, mas nós não temos aqui detalhes de como tudo isso se deu. O certo é que o anjo do Senhor, Miguel, é enviado e vence essa batalha e a mensagem chega até Daniel. Que mensagem é essa? Uma mensagem de conforto, de consolo, uma mensagem de que é certa a vitória do povo de Deus, é certo que o Senhor sairá como vitorioso depois de todos esses acontecimentos de impérios e reinos subindo e descendo, o reino de Deus seria plenamente estabelecido. É importante dizer também que o capítulo 10 serve como introdução daquilo que viria agora nos capítulos 11 e 12. Capítulos 11 e 12 falarão justamente desta série de acontecimentos do subir de reinos e cair de reinos. Então, o capítulo 10 vem para introduzir, e nesta mensagem, onde o próprio Cristo aparece para Daniel, onde mostra-se então uma resistência e uma batalha espiritual acontecendo, nós temos uma mensagem clara. Deus continua no controle da história. Deus consola o seu povo. Deus sempre sairá
vencendo, sairá como vencedor de todas as batalhas. Creiamos nesta mensagem, olhemos para todo esse texto e não caminhemos para uma direção mística, para um campo de especulações que não nos é permitido, uma vez que não há clareza na Escritura sobre o que acontece neste mundo invisível, neste mundo que não nos foi dado a conhecer. Olhemos então para o texto e fiquemos com a mensagem que ele nos traz. Deus nos consola, Deus nos socorre, Deus vencerá todos os inimigos. Que Deus te abençoe neste dia, que Ele te ajude a viver mais alegremente, consolado mesmo em situações difíceis, mesmo que tudo ao seu redor pareça ser contrário àquilo que você tem como expectativa, do que as pessoas deveriam fazer, do que o povo de Deus deveria fazer. Que o Senhor te mostre, te console, assim como fez com Daniel, que Ele, o Senhor, está no controle, que Ele luta as nossas batalhas e sempre sai vitorioso. Que Deus te abençoe.